Hoje a gente vai falar sobre a luta dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 50 e 60. Mas antes de começar, eu já vou pedir que tu te inscreva no canal, deixa teu likezinho aí e compartilha esse vídeo para ajudar aí no crescimento do canal. Certo, gente? Então vem comigo que hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes da atualidade. Vem! Fala, turminha! Tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Um momento importante da história, não só dos Estados Unidos, mas importante na história da luta do povo negro por direitos iguais. O que vai acontecer nos Estados Unidos vai ser emblemático para uma luta que vai ser muito maior, que vai ser muito mais ampla, que inclusive vai trazer repercussões não só nos Estados Unidos, mas em vários locais do mundo, e é um tema que vai estar certamente presente em razão dos ocorridos aí em 2020, sobretudo quando nós falamos ali dos protestos recentes, os protestos que são hoje contra o assassinato de George Floyd e principalmente contra todo um sistema, né, policial nos Estados Unidos que tem como característica, como uma má característica, o fato, né, da perseguição policial ao povo negro. Bem, primeiro ponto a gente entender é esse fato, o fato de que há raízes, não é, que não são raízes recentes deste processo de discriminação. Esse processo de discriminação, ele parte de uma lógica histórica. Isso nos Estados Unidos, sim, mas isso também no Brasil, isso também, na verdade, em quase todos os locais do mundo, principalmente aqueles locais em que se teve uma marca, uma característica forte o sistema de escravidão, porque a partir de um sistema de escravidão que há todo um legado marcado por desigualdade social, por desigualdade racial, e esse legado ele vai estar presente, ele vai marcar uma característica profunda aí ao longo de vários e vários anos, ou seja, são reflexos que do ponto de vista histórico, eles não terminam, por exemplo, quando termina a escravidão. Eles deixam aí um legado que vai se passar ao longo de muitos e muitos anos. Este é um caso em específico, quando nós falamos dos Estados Unidos. Pegando essa primeira parte, então, como característica central, nós precisamos entender, não é, as raízes históricas deste processo, que é um processo, então, longo, de longa duração. No caso específico dos Estados Unidos, nós precisamos entender, primeiro, as raízes, não é, dessa desigualdade e as raízes da luta pelo combate dessas desigualdades que vão estar presentes também neste processo. Primeiro ponto, nós precisamos entender, quando falamos na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, um período específico, que é de 1952 até 1983. Este é o recorte maior, este é o recorte mais amplo. Deste período aí que vão ter algumas das principais características, né, ou algumas das principais lutas que vão ganhar maior repercussão da população negra nos Estados Unidos contra a desigualdade social e a desigualdade racial. Isso significa que não haviam lutas anteriores a esse período ou posteriores a esse período? Claro que não. Nós temos batalhas ali, nós temos lutas presentes antes dos anos 50. Mas nos anos 50 que a gente vai ver isso de uma forma mais forte, mais explícita, mais articulada e com mais repercussão, uma repercussão inclusive que vai sair das fronteiras dos Estados Unidos. Então esse é o primeiro ponto da gente entender, mas este é o momento de maior importância, certo? Primeiro ponto da gente entender isso. Segunda característica para nós compreendermos esse fato é, dentro deste recorte, compreendermos um período um pouco menor, o período que vai ali de 1955 a 1968. Esse período é importante porque ele vai abarcar dois acontecimentos ali. O primeiro, de 1955, que vai estar presente, vai ser o caso Rosa Parks,
E a gente já vai falar sobre o caso Rosa Parks até 68, quando acontece o assassinato do Martin Luther King Jr. E a partir do assassinato do Martin Luther King, o reconhecimento, não é, dos direitos do povo negro e, consequentemente, tendo como característica o rechaço a leis que garantiam tratamentos diferenciados entre negros e brancos nos Estados Unidos. E as raízes dessa segregação elas vão estar presentes, na verdade, sobretudo nos estados do Sul. E aí a gente vai tentar entender que dentro deste recorte nós temos que voltar lá para o século XIX. No século XIX nós temos a chamada Guerra de Secessão, que foi basicamente, né, uma batalha travada, né, uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, dos estados do Sul, que entram em conflito contra os estados do Norte, contra o próprio governo federal, lutando contra o fim da escravidão. Vejam bem, são pessoas ali que estão se articulando em armas contra os estados do Norte, defendendo a manutenção do sistema escravista. E essa é a primeira parte, né, de toda uma luta que vai começar a se arregimentar em cima dessa batalha pelos direitos iguais. Os Estados do Sul perdem a Guerra de Secessão, mas isso não vai significar o fim de um tratamento desigual. Pelo contrário, o primeiro ponto que nós temos que entender aqui, ter em mente, é o fato de que os Estados Unidos eles têm como característica central um federalismo muito forte. Os estados, não é, dos Estados Unidos, eles possuem, não é, uma ampla liberdade jurídica, política, enfim, e esse é um ponto importante, porque isso dava a esses estados a garantia de criar leis que poderiam, por exemplo, legitimar um tratamento desigual entre os estados do Norte e os estados do Sul. E isso poderia legitimar, então, não é, leis que chancelavam um tratamento desigual entre o povo branco e o povo negro. E isso vai ser muito forte, sobretudo nos estados do Sul. Então, já é como uma marca central que nós temos aí o fato de que os estados do Sul eles lidam com a questão, né, da segregação racial de uma forma diferente dos estados do Norte. Significa que nos estados do Norte não tinham problemas? Não, não significa isso. Mas, de fato, os estados do Sul tinham muito mais presente a questão da desigualdade racial. E o primeiro ponto jurídico para nós compreendermos isso vão ser as chamadas leis Jim Crow. As leis Jim Crow eram leis que davam, não é, legitimavam, na verdade, aos estados o direito de se tratar negros e brancos de forma distinta. Ela basicamente garantia que não era inconstitucional, não é, tratamentos diferenciados para negros e brancos em locais públicos. E isso, embora dava a esses estados, né, essa garantia, isso era legitimado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Suprema Corte seria, em proporções, o STF dos Estados Unidos, né? Ou seja, era o setor jurídico mais importante dos Estados Unidos, que diziam, não, tudo bem, não é? É completamente legítimo se tratar negros e brancos de forma segregada. E aí é que vai se legitimar, por exemplo, com que locais públicos, praças, parques, tenham um local para o negro e um local para o branco. Com que escolas públicas tenham a escola pública do negro e a escola pública do branco. Eles não pudessem, não é? Eles não podiam estar no mesmo local. E isso vai ser muito forte nos estados do Sul, com maior presença, com uma característica muito mais forte. E junto a isso vai vir também nos estados do Sul a chamada Ku Klux Klan, que está aparecendo aí na tela. E a Ku Klux Klan tinha como característica manifestações que iam desde manifestações de rua, né, manifestações públicas defendendo a supremacia racial branca, até atos armados que tinham como objetivo o assassinato de pessoas, de negros, enfim. Então tinham, na verdade, métodos, táticas distintos, mas todos com o mesmo objetivo: provar e mostrar a superioridade do branco contra o negro.
Tendo este plano de fundo que a gente acabou de desenhar, então hoje nós temos alguns pontos que a gente já pode tirar. O Sul muito mais segregacionista, as raízes históricas na Guerra de Secessão, não é? E a legitimação de um tratamento desigual juridicamente falando. Este é o nosso cenário, o nosso contexto até chegarmos agora nos anos 50. Com este contexto que legitimava, né, esse tratamento desigual, nós vamos ter o chamado caso Rosa Parks. O caso Rosa Parks é emblemático pelo fato de que ela vai ser uma estudante negra que senta né, na parte da frente do ônibus, e um negro e um branco manda ela sentar no fundo do ônibus, e ela se recusa a fazer isso. A consequência desse ato, né, de se recusar a ir a sentar na parte dos fundos do ônibus, vai ser a prisão dela e uma multa de $10. Mas esse é um primeiro ato de rebeldia, ou é um ato que busca dar um basta. Ele vai ser um símbolo, na verdade, de algo muito maior, porque ele não vai ficar isolado. Ele vai ser uma bomba, uma dinamite que vai detonar toda um novo contexto dessas lutas pelos direitos civis. E ela vai ser depois considerada e marcada como uma grande ativista. O ato da Rosa Parks não fica apenas na rejeição, não é, na rejeição de aceitar a segregação entre negros e brancos. Ela vai do ônibus, né? Ela vai inclusive levar isso como uma bandeira depois muito maior. E aí depois nós vamos ter vários episódios específicos, principalmente, não é? Principalmente na questão escolar. A questão escolar vai ser presente nessa luta ali a partir dos anos 50. E aí nós podemos marcar dois em específico, né? O primeiro vai ser a chamada a dessegregação Little Rock, né, que vai acontecer em 1957, e depois, em 1962, nós vamos ter o caso James Meredith. Esses são dois movimentos dentro do sistema escolar americano que vão se rebelar contra a segregação nas escolas e universidades. O caso de Little Rock, por exemplo, os estudantes negros, eles ganham o direito de estudar na justiça, né? Eles ganham o direito de estudar em uma escola que era uma escola exclusiva para brancos. O governador do estado, inclusive, ele mandou esses estudantes saírem, né? Ou seja, ele não acatou, na verdade, uma decisão judicial que dava aos estudantes negros o direito de estudar naquela escola, e a partir disso houve uma tentativa de se rebelar contra a medida da Suprema Corte, mas também mostrando, né, no estado de Arkansas, que era onde o episódio aconteceu, mostrando o quão era, não é, forte a questão do, entre aspas, direito de segregação. E no caso do James Meredith, é o fato de um estudante aí foi impedido de entrar, não é, de assistir às aulas na Universidade de Mississippi. São dois episódios que nós vemos assim como marcantes, mas dentro de uma característica central, que é o direito de estudar sem divisão entre negros e brancos. E também depois nós vamos ter, como segundo característica, a luta pelo direito de voto, direito de votar. E aí nós temos a presença muito forte do Martin Luther King nessas manifestações, nesses comícios em defesa do direito do voto. E aí nós podemos marcar 3 eventos como presentes nesse sentido. Primeiro vai ser a Marcha sobre Washington em 63, defendendo, né, o direito de voto igualitário entre negros e brancos. Depois nós vamos ter a marcha, o Verão da Liberdade, na verdade, em 64, e o terceiro evento que nós vamos ter, que vai ser a Marcha do Alabama em 65. São 3 eventos importantes que marcam a luta, não é, do negro em defesa do direito igual, direito igualitário do voto. Por exemplo, nos protestos do Alabama vão ser onde vai se conseguir esse direito do voto igualitário,
entre negros e brancos, com a luta forte ali do Martin Luther King. E nós vamos ter, por exemplo, no chamado Verão da Liberdade, um caso, não é, triste, que vão ser 3 negros mortos pela Ku Klux Klan e com o apoio reconhecido da polícia americana para fazer nesse crime, né, contra os negros. E vai ser a partir do Verão da Liberdade que o presidente Lyndon Johnson ele diz que perdeu a eleição, porque com essa medida que ele fez, com essa medida de 64, ele dissera que perderam os votos do Sul. Inclusive, o Lyndon Johnson nem concorre, não é, à reeleição, porque além, não é, do movimento pelos direitos civis, tem um outro desgaste de popularidade forte, que vai ser a Guerra do Vietnã, está ali também bastante presente nesse contexto de turbulência política que nós estamos vendo ali a partir, sobretudo, da segunda metade dos anos 60. Também junto a isso, não só do ponto de vista dos protestos, mas nós vamos ver como característica forte o início da valorização do negro, né? O movimento Black Power, a cultura afro, a cultura negra, a cultura africana cada vez mais presente, a música negra cada vez mais presente. E aqui tem que fazer uma menção especial a Nina Simone, que vai ser uma figura exponencial ali dentro desse contexto, uma cantora negra. Tem um documentário dela na Netflix, recomendo muito, tá passando aqui o documentário agora na tela, e eu recomendo muito esse documentário. E ele ajuda demais a nós entendermos aquela turbulência e aquela efervescência que era uma luta política, que também se tornou uma espécie de valorização da cultura do negro, não só, ou seja, a gente vê na verdade um espraiamento da questão no sentido de se articular um movimento que mostre as raízes afro-americanas e ressalte, destaque essas características afro-americanas cada vez mais fortes. Porém, a gente precisa entender que esse movimento negro ele não era unificado. A gente tem que entender que também ali nós temos uma divisão. Esse grupo ele não era bem unificado, ele era dividido. E nós basicamente dividimos em 2 grupos: o grupo dos pacifistas contra os revolucionários. Dentro desse movimento negro nós tínhamos esses 2 pilares, os pacifistas e os revolucionários. Entre os pacifistas nós vamos ter o Martin Luther King. Martin Luther King ele defendia que a Constituição deveria ser respeitada, não se deveria apelar para a violência como um método, mas defendia o boicote e a desobediência pública como forma de protesto contra a segregação. O Luther King ele era um protestante, né? Ele era um religioso, ele era um pastor, inclusive. E o Luther King ele tinha como visão uma inspiração bastante clara no Gandhi, que lá 10, 12 anos antes o Gandhi tinha conseguido a independência da Índia de forma pacífica, e era essa a inspiração do Martin Luther King, agir de forma pacífica. Depois a gente vê que o Luther King ele é assassinado de forma muito brutal, e também vai ser essa uma das características que vai dar uma comoção, vai ajudar na comoção pública em razão do assassinato do Luther King, porque o Luther King ele não era de uma galera revolucionária. Luther King, inclusive, ele vai ganhar um prêmio Nobel da Paz em 64, tamanha a batalha pacífica em torno dos direitos iguais, e vai ser assassinado por James Earl Ray. O James Earl Ray ele assassinou em 68 o Luther King em Memphis, em Tennessee, que era um estado do sul. E a batalha do Luther King fica sobretudo marcada, né, no discurso de 63, na marcha sobre Washington. Acabou sendo, né, o discurso mais famoso de todos os discursos dados pelo Luther King. Mas Luther King era um pacifista, mas do outro lado nós tínhamos um grupo que já não defendia o pacifismo como via, que eram os chamados revolucionários. Os revolucionários ali vão estar marcados, por exemplo, né, nos Panteras Negras.
e no movimento Black Power, que pregava a necessidade, não é, de armamento, né, de se armar, dos negros se armarem, sobretudo contra os movimentos da Ku Klux Klan nos estados do Sul. E, inclusive, isso vai fazer com que a Ku Klux Klan recue, né, em suas ações em razão deste movimento que pregava, não é, o armamento dos negros como uma forma de proteção aos ataques racistas da Ku Klux Klan. E os Panteras Negras ali, eles vão ter como característica uma luta revolucionária. Essa luta revolucionária, ela vai estar presente, sobretudo com uma característica marxista muito forte, né? Eles eram marxistas, e os Panteras Negras, eles eram seguidores do Malcolm X. Malcolm X também era um marxista que defendia, na verdade, a criação de um Estado negro, né? De um país negro, de um Estado negro. E ele era, além de tudo, também um convertido ao islamismo, revolucionário e um inspirador aí dos chamados Panteras Negras, que foram muito perseguidos nos anos 70 depois pelo Nixon. Entre as figuras, né, conhecidas ali que vão ser perseguidas dentro do movimento dos Panteras Negras estava Angela Davis, que é uma ativista viva ainda e muito, muito, muito atuante. Recomendo muitos livros dela na luta contra o racismo. É claro que aí nós temos alguns pontos. Primeiro, não é, de que o movimento em 64, nos anos 60, ele consegue, não é, por exemplo, terminar com, não é, o direito dos estados em fazer essa segregação. Nos anos 60, toda a permissão dessa segregação ela cai, só que elas deixam raízes. Então, ao mesmo tempo que lá no século XIX nós temos raízes que vão estar presentes ali nos anos 60, e essa desigualdade ali dos anos 50 e 60, ela também marca raízes. Quando nós vemos hoje as manifestações nos Estados Unidos, elas fazem parte, não é, de uma luta que ela começa nem lá nos anos 60, ela começa lá no século XIX, a partir da Guerra de Secessão, essa luta contra a desigualdade, contra a discriminação e contra o racismo. Mas os elementos centrais vão estar presentes aqui. E isso vai espraiar em vários outros movimentos. Isso vai ter uma inspiração grande também em movimentos do Brasil, vai ter uma inspiração grande em outros movimentos de outros países, né? É neste contexto, por exemplo, que nós vamos ter na Argélia um cara chamado Frantz Fanon, que é outro militante intelectual, pensa, não é, formas de se combater qualquer tipo de desigualdade racial. Certo, gente? Em linhas gerais é isso. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários que a gente está aí para esclarecer. Certo? Valeu, abraço! Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.
God's children will be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God.